Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos que estão aqui possam se sentir envolvidos pelo ambiente desta casa, que nos traz muita coisa boa, né? Que as energias positivas que chegam queimando do alto possam também aquecer nossos corações e a gente aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade de estarmos aqui, ok? Eu vou pedir o nosso amigo e irmão Marcos para ler a página da noite. Em seguida, eu vou fazer a nossa prece de início da nossa reunião. Boa noite a todos. Do livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Bem, vamos então fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento em Deus, nosso Pai, e também em Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional. Já te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da noite de estarmos aqui, para que possamos aproveitar da melhor forma possível a mensagem que será trazida pela nossa irmã Daniela, extraída dos seus ensinamentos, do seu Evangelho, e que possamos fazer um bom uso do estudo que será aplicado na noite de hoje. Que a paz que sentimos aqui nesse ambiente possa nos envolver, nos trazer um equilíbrio total, trazendo o que se faz necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. E assim, Mestre, com a Tua presença e da espiritualidade amiga que rege todas as tarefas dessa casa, te pedimos, permaneça conosco e que assim possamos dar início à reunião da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, gente. Eu vou passar a palavra agora para a nossa amiga e irmã Daniela, que vai falar sobre o tema vícios e virtudes. Boa palestra para todos. Boa noite. Gente, com esse frio eu achei que meia dúzia ia ser muito. Até que, olha, nós somos corajosos, né? E hoje está que está. Que bom que estamos aqui. Que bom que a gente olha e vê esses rostos conhecidos. Essa possibilidade da gente criar aqui uma vibração elevada de um tema tão necessário para a gente refletir.
dizer que quando a gente tem um tema para falar sobre ele, é o tema que a gente precisa estudar. Porque algumas vezes a pessoa que está do outro lado, ela pensa que a gente está aqui para falar de algo que a gente domina na prática. E na verdade estamos todos, né, nessa trajetória, na busca por nos aperfeiçoarmos, todos nós. E o tema de hoje então é esse: os vícios e as virtudes. Se a gente pegar as obras básicas de Kardec, a gente vai encontrar esse tema no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese. A gente pode lembrar um pouquinho lá de Jesus, com a mulher hemorroísta, quando ele diz, né, quando ela toca na túnica dele, ele vai dizer: de mim sai virtude. Então são nomes, são termos que não são desconhecidos da gente. A gente olha direto assim essas duas palavras e pensa logo em algo que não é bom e em algo que é bom. E essa imagem, eu acho que ela representa muito isso, né? Um vício no sentido de algo que nos prende e que isola o outro, como um arame farpado, e uma virtude no sentido de algo que nos liberta. E como que a gente pode começar a nossa reflexão? Eu acho que olhando os conceitos disso. Então, pela ética de Aristóteles, a gente pode pensar na virtude como um ponto de equilíbrio e o vício como extremos nesse ponto de equilíbrio. Pode ser pela omissão, e a gente tende a pensar sempre no vício como um excesso, mas lá no Livro dos Espíritos a gente vê que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então a indiferença é um aspecto negativo. Então a omissão ou a indiferença num extremo. E no outro extremo, os excessos. E a virtude que está ali no meio disso tudo é esse ponto de equilíbrio que nos leva à felicidade. Vê bem, a gente está falando aqui de Aristóteles, né? Ainda não estou falando de cristianismo e muito menos de espiritismo. Mas a gente pode perfeitamente trazer isso como um bom raciocínio para a nossa reflexão de hoje. Pela psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional que visa a obtenção de prazer e extinção da dor. Um tema que me atrai muito é a Segunda Guerra Mundial e tudo que foi feito com o povo judeu. Eu procuro sempre colher das pessoas, dos sobreviventes, ou mesmo aqueles que não conseguiram sobreviver, né? No caso famoso, Anne Frank, eu procuro colher um ensinamento, porque eu acho que essas pessoas passaram por um sofrimento muito, 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 muito grande. E uma dessas pessoas, um psicólogo famoso que já morreu, chama-se Viktor Frankl, não sei se vocês já ouviram falar, e ele fala sobre o sentido da vida. Então, uma pergunta que as pessoas que estavam ali nos campos de concentração se faziam muito, ou melhor, talvez nem uma pergunta seja, mas um propósito de vida era: bom, eu preciso sobreviver para sair daqui. Justo. Mas ele, como já um homem formado, já psicólogo, quando ele foi preso, com 30 e poucos anos, ele dizia para ele mesmo: eu preciso achar um sentido no sofrimento que nós vivemos aqui para sobreviver a isso aqui. Então, é uma atitude madura. Você encarar a dor e o sofrimento com um sentido. Existe um porquê. Não é querer sofrer. Não é querer aquilo como um masoquista. Mas quando a dor for inevitável, quando não tiver jeito, e eu tiver que passar por aquilo, qual o sentido daquilo para o meu aprendizado?
é atitude de criança. É você colocar sujeira para baixo do tapete e dizer, está tudo arrumadinho, está tudo limpinho. Então a busca pelo vício é para esse prazer, mas esse prazer num sentido de fuga, num sentido de, não, eu não quero sentir isso aqui não, deixa eu ir para aí. E aí a gente pode chegar naquela pergunta, quem controla quem? Porque a busca é pelo prazer. Então aquilo me traz algo bom. Mas como que eu vou saber que depois não vai ser aquilo que vai me dominar e não mais o contrário? Então vamos lá. Quais são os vícios da atualidade? Se a gente colocar numa pesquisa na internet, saem esses 10 vícios, são os 10 principais. Álcool, tabagismo, alimentos, tecnologia, jogos de azar, pornografia, sexo, medicamentos, trabalho e drogas ilícitas. A gente primeiro pode olhar alguns nomes nessa lista e pensar assim, alimento? Como é que alimento é um vício? Então, já é uma primeira pergunta. Como é que algo deixa de ser, vamos dizer assim, um fim para o qual ele foi criado e pode se tornar um vício? Essa é uma primeira questão que a gente pode fazer. A segunda pergunta que a gente pode fazer, mas é um por vez, um por pessoa? Não. Então, existem pessoas que vão ter vários desses vícios e muitas vezes a gente vai classificá-los mesclando, por exemplo, álcool, tabagismo como drogas lícitas, ou pelo menos aceitas pela sociedade, pela legislação da sociedade. Então, analisar isso aqui, o meu propósito ao analisar isso aqui é que a gente entenda quem controla quem. Começando pelo alimento. Quando é que o alimento? Porque o alimento ele é a necessidade básica de qualquer ser vivo. Pode ser uma bactéria. Ela não sobrevive sem alimento. Uma planta não sobrevive sem alimento, só que ela produz o alimento porque ela faz fotossíntese. Então, se não existe vida material sem alimento, por que o alimento aparece aqui como um vício? É quando a gente deixa de se alimentar para viver e passa a viver para comer. Então, Mandela, quando estava preso, até a Roberta falou dele aqui há pouco tempo, aquela palestra ótima, ele, preso quase 30 anos, de uma maneira injusta, ele tinha algumas formas de se manter ali com a saúde mental. E uma delas era, eu sou o capitão da minha alma. Então, quem está no controle de quem passa a ser muito importante quando a gente está falando desse limite entre algo que é benéfico para algo que se torna prejudicial para a minha sobrevivência. Então, o transtorno de compulsão alimentar é esse caso, quando o alimento passa a ser um vício. O segundo, chamado nomofobia, não sei se vocês conhecem esse nome, mas é o nome que a gente puxa do inglês, do telefone celular. E o medo de não ter esse telefone, por algum motivo. Então, no mobile phone phobia. E aí, nomofobia. Mas que se refere a qualquer vício em telas, pode ser até televisão. Então, normalmente vai ser o celular. Então, celular, smartphone, computador, televisão, qualquer tela. E também o receio de você não conseguir interagir em redes sociais, você perder a internet. E aí a gente pensa, quem tem, por exemplo, alguém, um afeto que mora longe, sabe da importância desse aparelho e da internet. Porque a gente se comunica por uma chamada de vídeo com quem está lá do outro lado do mundo. E por que eu estou dizendo isso? É inegável
só, eu estou usando o computador. A gente está usando o projetor. É inegável que a tecnologia ela é importantíssima para a gente. O celular é importantíssimo para a gente. A gente resolve quanta coisa. A gente esquece a carteira em casa, mas tem o celular. E não passa fechando na rua. A gente consegue aproximar pessoas. Então a questão, o problema, não é o celular. O problema é a gente fazer isso aqui, que a imagem mostra. O problema é quando a gente perde a mão. Teve um dia que eu esqueci meu celular aqui na UMEP. E eu confesso, e ele sabe disso, eu tive 5 minutos de ataque. Eu fiquei assim no carro. Eu já chegando em casa, eu acho, eu já tinha chegado em casa, nem lembro. Foi tão bobo. Porque eu fiquei pensando assim, eu não vou ter o despertador para acordar de manhã, né, para ir para o trabalho. Eu não vou ver mensagens dos meus filhos. E se acontecer alguma coisa? Aí eu tive 5 minutos assim que eu fiquei surtada. Daqui a pouco eu pensei, mas isso aqui eu resolvo assim, isso aqui eu resolvo assim, isso aqui eu resolvo assim, e aí a coisa ficou desse tamanho. É possível a gente sobreviver sem celular? Eu acho que sim. A questão dos jogos de azar, porque o jogo, ele é ótimo para a gente. Olha quantas reuniões familiares a gente pode fazer, né? E fica até bom, é gostoso a gente se juntar para jogar. Eu adoro isso. Só tem uma regra, não pode ter briga. Se tem briga, perdeu uma coisa boa. Então, assim, brincar, a gente conhece os nossos filhos, né? Criança pequenininha que quer brincar de memória e fica virando, né? Quem nunca viu isso? Então, é bom. Mas a gente está falando aqui, esse ludo é de jogo, a gente está falando aqui de um problema. Apatia é doença. É quando a gente associa ao jogo o ganho material. É quando a gente está falando de jogos de azar. E nessa imagem a gente vê bem isso, porque antigamente a gente falava assim, o sujeito vai lá na roleta, ou então vai naquelas máquinas, né? Por exemplo, de Las Vegas, essas coisas, ou de um cassino, qualquer que fosse, e é tudo assim, para você começar ganhando e depois você vai perder, porque aí você se anima. Gente, imagina hoje com... Como é que é o nome, gente? Esqueci o nome do controle que a gente tem na internet, faz uma busca e aquilo agora me ajuda. Obrigado, logaritmo. Então, logaritmo, obrigado, Rivaldo. Algoritmo, é verdade. Olha só, muito pior. Muito mais fácil da gente ser controlado. E aí a gente pensa, essa pessoa, ela coloca em risco a vida dela, a saúde dela, a saúde financeira da família. Porque a coisa não começa ruim, a coisa começa boa. Isso que a gente tem que pensar. Quando uma pessoa vai buscar lá, por exemplo, sei lá, ela vai começar a fumar. Ela vai começar a fumar por algum propósito, ela vai buscar naquilo prazer. E a gente precisa entender isso para entender o que se passa ali naquela cabeça. Porque, veja bem, a leitura que o Marco fez aqui no início a gente vai buscar ajudar sem perguntar. A gente não está aqui para fazer esse juízo de valor de ninguém. A gente está aqui para tentar entender o que se passa com o outro ou com a gente, se a gente está vivendo alguma coisa assim. E aí, quando você vê a pessoa, né, em qualquer um desses vícios, colocar por terra aquilo que ela tem, e às vezes a sua própria família, esses são dois que eu juntei. O uso problemático de pornografia, o PP, e o transtorno de comportamento sexual compulsivo, TCSC. Porque se o sexo passa a ser o objetivo, tem algo no meio do caminho aí que deixou de acontecer. E esse algo que deixa de acontecer é o afeto, é o amor. E aí,
de comportamento sexual compulsivo, porque pode ser que ela sequer se dê conta do que o outro precisa. É só a satisfação egoísta dela. E aí o sexo, que inclusive vai fazer parte da maneira como a gente vai poder reencarnar, porque tirando fecundação in vitro, é assim que vai acontecer. E aí, isso então, que é tão importante para a gente, vira um problema, vira um vício. Dependência química de medicamentos. Isso aqui é uma epidemia no mundo. Se a gente for olhar a maneira como a gente lidava, a população, a humanidade, lidava com a dor, e como a gente passa a lidar a partir de medicamentos para aliviar a nossa dor, para nos ajudarem a dormir, a gente vai vendo que a gente vai numa roleta russa. Então eu tenho uma vida cada vez mais agitada, eu me preocupo com tudo, eu pelo celular, eu estou ligada em tudo, não consigo resolver um monte de coisa, mas eu estou ali ligado. Muitas vezes vou fazer uso de algum medicamento, não para dormir, mas para desabar. Às vezes de álcool para desabar. E daqui a pouco eu acordo porque eu não relaxei, eu não dormi. Eu não fiz aquele sono bom. Então, o que acontece é que a gente passou a lidar com a dor de uma maneira querendo, de qualquer forma, aliviar essa dor. Sem sequer parar para pensar na causa. Por quê? Por que eu estou com dor de cabeça todo dia? Por que eu estou tendo dificuldade para dormir todos os dias? E aí, quando eu disse que isso é uma epidemia, esses medicamentos para dor, inclusive, uma epidemia entre jovens nos Estados Unidos. Isso para eles está sendo um motivo de profunda preocupação. Por quê? Porque são jovens que vão alimentar o mercado de trabalho. Claro que eles têm que ter ali, né, o capitalismo em voga, mas a gente fica pensando, gente, a gente reencarnou para quê? Era esse o nosso objetivo? Viver desesperadamente, desenfreadamente, tomar remédio. E assim vai. Não pode ser assim, né? A coisa tem que ser diferente. O vício em trabalho, né? O nome que foi cunhado na década de 70, o workaholic, que era uma junção do alcoólico com o trabalho, no sentido de a mesma compulsão pelo álcool seria a compulsão pelo trabalho. E aí ficou o workaholismo. Olha lá. É café o dia inteiro, pilhas e pilhas de coisas para fazer, tela, e aí eu não vejo meu filho, e aí eu chego, já está todo mundo dormindo, eu saio, está todo mundo dormindo, e final de semana eu vou usar o dinheiro que eu ganho para ir para festa, para beber, porque eu preciso relaxar. E muitas vezes eu estou em casa, mas estou com a cabeça lá no trabalho, estou com o celular, estou com a cabeça no trabalho, e eu me pergunto se é isso que a gente se planejou antes de reencarnar. Será que a gente planejou antes de reencarnar esse tipo de atividade de trabalho? Porque olha só, estamos falando de trabalho, está lá no Livro dos Espíritos a lei do trabalho. Quando é que o trabalho passa a ser um problema? Então eu tenho que pensar, bom, o que eu planejei? Eu planejei trabalhar 16 horas por dia? Eu planejei trabalhar 20 horas por dia? Quantos de nós não sonhamos que estamos trabalhando? Que a gente às vezes tem um dia tão atarefado. Então a gente precisa pensar sobre isso aqui. O vício em drogas, sejam elas drogas lícitas, sejam elas drogas ilícitas. E aí aqui a gente está falando mais especificamente da fuga, né? Aqui não há dúvida nenhuma de que a gente está falando da fuga. E esse quem controla quem vai se tornando uma pergunta que nos chama mais atenção, né? Porque se eu pego o controle desse navio aqui, quem que eu deixo para controlar esse navio? E eu pensei, mas por quê? Por que a gente,
enquanto humanidade, está passando por isso. E aí a resposta a essa pergunta todo mundo que sabe. Porque nós vivemos um mundo de provas e expiações. Então, como a gente aqui é missionário, a gente está nesse mundo só com missão, nenhum de nós tem nenhum vício, nenhuma imperfeição, e a gente está aqui só para aguentar, porque, vamos ver até quando a gente vai ter que passar por isso, mas não é nada disso, porque a gente não é vítima. Então, se o nosso mundo tem essa vibração porque nós, como habitantes deste mundo, temos essa vibração. Pode ser que a gente não se encaixe em nenhum desses vícios que eu coloquei ali, mas esses são vícios físicos. E se a gente for pensar nos vícios morais, que eu já vou falar desses vícios morais aqui, então, o que a gente vai ler lá na Gênese, que Kardec vai nos dizer? O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E essa relação aqui entre essas duas dimensões é muito importante quando a gente está falando de vícios e virtudes. Esses dois progressos, e aí então o progresso material e moral, se realizam paralelamente, visto que a perfeição da habitação do planeta guarda relação com a do habitante. Então não somos vítimas. Estamos no lugar certo, na hora certa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec vai falar um pouquinho sobre os mundos de expiações e de provas. No item 13, as qualidades inatas que eles, os habitantes, trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Então, o nosso mundo é um mundo, por exemplo, tecnologicamente falando, olha o progresso que a gente já vivenciou e que a gente tem vivenciado cada vez mais. Se a gente olhar, no tempo, em pouco tempo, quanto a gente tem avançado tecnologicamente. Mas, por outro lado, ainda há, mas também os numerosos vícios a que se mostram inclinados os habitantes representam indícios de grande imperfeição moral. Então é sobre isso aqui que a gente precisa falar para ver se a gente consegue melhorar. E lá no Livro dos Espíritos, na parte sobre virtudes e vícios, que está dentro do capítulo 12, Perfeição Moral, existem várias perguntas tratando desses vícios morais. É essa a relação que eu estava comentando. Gente, no livro Ação e Reação, que por acaso, depois que eu montei isso aqui, caiu isso, vamos dizer assim, para mim. E aí olha o que eu li. Cada um é tentado, do André Luiz, tá? Psicografia do Chico Xavier. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Gente, quem disse isso foi um espírito obsessor. Porque a gente é só um nada. Então vamos nos analisar. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós é uma história. Cada um de nós tem um passado que a gente não lembra. Cada um de nós tem um presente de acordo com esse passado. Cada um de nós fez um planejamento antes de estar aqui. Para quê? Para se melhorar. Todo planejamento feito é para nos melhorarmos. Aquilo que a gente pisa na bola ainda, que a gente é recalcitrante, isso faz parte do nosso livre-arbítrio. E apesar da gente ter feito esse planejamento, nem sempre a gente consegue seguir direitinho. Mas o que a doutrina espírita ainda vai associar, e é muito importante a gente falar sobre isso, é essa questão de que muitas vezes nesse passado, onde a gente errou e continuou errando, a gente tinha cúmplices. A
E aí, da mesma maneira que quando a gente faz alguma coisa errada, tem um irmão nosso que olhou, não está de olho? Sempre está de olho, né? Está tudo direitinho lá, você vai lá, pega lá o chocolate, o biscoito no lugar errado, tinha alguém lá te olhando, da mesma maneira. E depois vai lá e vai falar assim, você, hein? Você que é o legal aqui da casa, lá, eu te vi roubando biscoito. É isso. Esses seres que nós deixamos com alguma mágoa, esses seres estão em afinidade conosco. E eles nos observam, sondam os nossos corações. E estão esperando a gente derrapar. Para dizer para a gente assim, tá vendo? Você disse que você é legal? Você não é não. Então o que cabe a gente fazer? O que a doutrina espírita vai nos dizer? Conhece-te a ti mesmo. Cabe a gente se observar. Observar qual é esse desejo central nesse livro, nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre isso. Que todos nós temos vários desejos mais imediatistas, mas que temos um desejo central. É esse desejo central que pode ser essa tentação. Que na verdade é o quê? É a sintonia de vibração. Por isso, quando a gente olha uma relação entre obsessor e obsediado, a gente não vai poder dizer, coitadinho do obsediado, que está sofrendo a ação do obsessor, como se o obsessor fosse o diabo. Porque a gente entende que não é nada disso. O que acontece é, temos relações com os seres. Nessas relações, muitas vezes, fizemos o mal. E essas vítimas vêm nos cobrar. Ou esses antigos cúmplices. E por que nós sintonizamos com eles? Porque nós sabemos que erramos. Porque vem a culpa. E é essa culpa que se torna a ligação. Por isso que a gente precisa se conhecer. Porque quando a gente se conhece, quando a gente consegue olhar no espelho e dizer, eu ainda sou assim. Esse é o primeiro passo para a gente ter a consciência de que a gente precisa mudar. Então nós aqui não estamos falando sobre perfeição, no sentido de eu sou perfeito e você não é. Eu não tenho esse vício e você tem. Não. Nós estamos aqui falando sobre vamos nos conhecer. Vamos identificar aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que nos distancia de Deus. Vamos observar aquilo que me aproxima do meu semelhante e que me distancia dele, porque faz mal a ele, porque faz mal a mim. E vamos buscar essa melhora. Se nós estamos aqui para progredir, é a melhora que a gente precisa buscar. Olha quantos vícios são enumerados nessas questões feitas por Allan Kardec e respondidas pelos Espíritos. E esse primeiro ponto ali, apego às coisas materiais, ele responde por esse vínculo a esses outros vícios que eu mencionei aqui. Reparem, né? Por que o trabalho vira um vício? Porque o que eu estou objetivando com ele? Eu estou objetivando a sobrevivência da minha família ou eu estou vivendo para aquilo? Porque aquilo, por exemplo, vai me dar um status. Então, tudo aquilo que me faz me apegar às coisas materiais vai me deixar mais à mercê desses vícios. A própria relação com a comida. Se eu passo a viver para comer. E o interesse pessoal, aliás, é o que os Espíritos nos dizem. Que o que mais vai caracterizar a nossa inferioridade é o interesse pessoal. Que é o nosso egoísmo. Então, aí eu faço assim, eu mostro toda a ferida, aí eu venho agora e vou passar a faca só um pouquinho, para a gente pensar o seguinte, eu não falei, essas dimensões de encarnados e desencarnados são muito importantes para a gente analisar, não apenas, e talvez apenas não seja a melhor palavra aqui, mas não num sentido assim, porque eu posso ter um espírito obsessor,
pessoa, não é só falando de obsessão, mas é falando o seguinte: nós somos o quê? O que nós somos? Espíritos. No momento estamos no corpo. E aí no corpo, se a gente está fazendo todos esses vínculos, eu não consigo desligar o celular, eu não consigo, sei lá, não consigo deixar de fumar, vamos imaginar aqui tudo. Se a gente está desse jeito, e a gente não sabe que dia a gente vai, né? Falo sempre isso, é a malinha da maternidade. Quem vai ter filho, com 36 semanas, está com a malinha da maternidade pronta, não está? Tem que deixar lá no dia de roupa para você, para a criança, fraldinha, tudo ali. Gente, a nossa malinha tem que estar pronta sempre. Porque a gente não sabe quando a gente vai. E aí, qual está sendo a minha bagagem? Eu estou cada vez mais apegado a algo material? Aí eu vou morrer ou vou desencarnar? Porque o corpo pode ir, mas eu posso continuar com aquelas sensações e com aqueles desejos. Então, que espírito desencarnado eu serei? Eu serei esse que eu estou falando aqui? Eu serei esse que vai estar querendo beber com alguém? Eu serei esse que não vai... Gente, lembra da sopinha do nosso lar? Eu serei da sopinha do nosso lar ou eu vou estar desesperado atrás de um churrasco? Tem espírito que fica até no matadouro. O que eu quero? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para usufruir da matéria, para fazer tudo que a matéria me dá, ou eu estou aqui para me espiritualizar? Para entender esse desafio de fazer como Jesus nos disse, vencer o mundo, ou eu estou aqui para vencer o mundo, o que é bem diferente. Então, nesse livro, Evolução dos Mundos, na segunda parte, a André Luiz vai nos falar sobre a alimentação dos desencarnados. E ele vai dizer o seguinte, olha um dos casos, né, que ele fala: abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não supera o preço do próprio esforço no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Tem um outro livro, se não me engano, é o Missionário da Luz. Tem uma família jantando e os desencarnados da família estão ali jantando junto, porque não mudou nada, só mudou de dimensão. E assim, vejam bem, isso não quer dizer que isso seja propriamente um problema, eu quero dizer o seguinte: quando que a gente vai passar a pensar que isso pode ser um problema? Não é melhor a gente parar e pensar agora? Porque a missão do André Luiz é mostrar para a gente o que acontece do outro lado, como uma maneira de nos auxiliar a nos prevenir para a gente não sofrer o que ele próprio sofreu. Então, esse é o momento. É a gente começar a pensar agora como é que a gente quer morrer, né, no sentido de morrer bem, né, não no sentido fúnebre, de querer morrer, não é nada disso. Mas a gente está bem, é de viver bem para morrer bem. Apenas isso. Um outro modo, que aquilo ali vai valer para tudo. Vale para alimento, vale para sexo, vale para trabalho, vai valer para tudo. Porque como eu vivo, é como eu vou estar do outro lado. No livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Flamengo de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco, narra esse trecho que é falado pelo Bezerra de Menezes, sobre as drogas. Esse livro traz a situação de 4 jovens que morrem num acidente de trânsito. E a avó de um deles tentou intuir que ele
a fazer coisa diferente. Mas só que ele estava sob efeito de drogas. Ficou que nem uma parede ali de vidro entre um e outro. Ele não conseguiu captar nada do que ela trouxe. Então, Bezerra de Menezes diz: as drogas liberam componentes tóxicos que impregnam as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo-o por largo tempo. Muitas vezes esse modelador de formas imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações que são resultado dos tóxicos de que se encharcou em existência pregressa. E a consumpção nessa destruição total prossegue depois da morte, prossegue numa próxima existência, às vezes em mais de uma, porque são lesões no perispírito. E aí a gente pensa, é possível transformar vícios em virtudes? Sim. O nosso exemplo, o nosso modelo guia é Jesus. Jesus mostra para a gente, porque quando é complicado, né? Quando a gente tem consciência da coisa, às vezes a gente se sente um lixo. Vamos dizer essa palavra mesmo, ela é feia, mas vamos colocar ela. Mas olha só, desse papel, sem forma nenhuma, que aparentemente não vai ter mais função nenhuma, a gente pode abrir, fazer um origami. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Ele nunca disse para a gente assim: você não tem mais jeito. Ele nunca disse para a gente assim: desisto. Por isso que a gente nunca pode dizer isso para ninguém. A gente nunca pode dizer, porque Jesus, que está muito, muito, muito na nossa frente, nunca nos disse isso. Então é possível transformar vícios em virtudes? Eu digo para vocês, tem 24 anos e meio que eu parei de fumar. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu tive os dois motivos. Mas a partir daquele dia que eu lembro, porque a gente não esquece, eu nunca mais fumei. Isso para mim é uma vitória pessoal. Não quer dizer que eu sou melhor do que alguém que não conseguiu fumar. Não, porque nós somos seres diferentes. Nós não somos iguais. Cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem uma consciência, cada um de nós tem uma necessidade. Eu só estou querendo dizer que eu consigo responder essa frase com sim. E eu quero deixar ela para todos nós pensarmos. E um outro aspecto, quando a gente passa por uma situação como essa, de vivenciar um vício, e consegue se libertar dele, a gente fica mais compreensivo. A gente entende o nosso irmão que ainda está no vício. Não para dizer para ele, ó, não adianta, você não vai conseguir, não, nada disso. Sempre é mensagem de esperança. Mas para aqui no íntimo, pedir a Deus assim: Deus, me dá a oportunidade de ajudar esse irmão. Quem sabe um dia ele chega perto de mim e diz assim: você sabe o que eu posso fazer para parar de fumar? Por exemplo. Que a gente esteja aberto, atento, procurando auxiliar. Pode ser que as pessoas não compreendam quando a gente tenta falar. Mas vamos continuar pensando que Deus vai nos ajudar. E Ele vai nos ajudar. Aqui, no Evangelho, há uma instrução dos Espíritos sobre a virtude, no capítulo 17, sede perfeitos. Essa instrução é dada pelo cardeal Morlot. E ele diz assim, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Gente, é aqui nesse capítulo que tem lá aqueles parágrafos e mais parágrafos sobre o homem de bem, que na verdade é o ser humano de bem, né? Homens e mulheres. Ser bom, caridoso,
caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, veja bem, quando a gente consegue fazer tudo isso para a gente vai poder ajudar muito mais a humanidade. Cada um de nós pode se tornar como uma Maria Madalena, que se modifica, se observa, se modifica e passa a colaborar efetivamente com Jesus. Mesmo depois da crucificação, ela continua colaborando com os lacerianos. Então, quando a gente consegue se perdoar, quando a gente consegue pensar que a gente é muito importante, que em nós brilha luz, que Jesus conta conosco, que o planeta conta conosco para vibrar diferente, tudo isso deve nos inundar, nos encharcar de amor. E aí a gente naturalmente vai conseguindo isso, a gente vai conseguindo ser menos egoísta e mais caridoso, ser menos orgulhoso e mais humilde, ser menos introspectivo nos nossos vícios, ser menos arame farpado e mais pássaro com asas, como estava lá na primeira imagem. E esse mesmo Espírito, Cardeal Monlot, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala para a gente algo que eu trouxe para cá de propósito. Ele diz que cada um se despoje do homem velho. Então, veja bem, é uma transformação. Sair do homem velho para o homem de bem é uma transformação. Quanto tempo cada um de nós vai demorar? Não sabemos. Mas é um processo que deve e pode começar. E outra coisa que eu também gosto muito é quando a gente fala assim: mas gente, eu não tenho sangue de barata, a carne é fraca. E aí vem o Hahnemann, o pai da homeopatia, no capítulo 9, para nos dizer assim: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Essa frase, carne, como é que é? Carne é fraca, né? E sangue de barata, são as desculpas que a gente dá. É colocar lá a sujeira embaixo do tapete. A gente vive falando isso. O meu gênio é forte, mas está no teu espírito. Então, a não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme para isso. Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Ele fala disso quando ele fala da cólera, da raiva, da ira. E eu gosto demais desse trecho para a gente pensar nas nossas responsabilidades enquanto espírito e na vontade. Essa vontade que sustenta, então, a nossa, que deve sustentar a nossa harmonia. Lembrando que como é que Jesus procedeu com a mulher adúltera? A gente pode falar aqui, que ela teve o seu vício exposto em praça pública. Vício no sentido de não ser uma virtude, não no sentido talvez de uma frequência, porque às vezes a gente pensa no vício como uma frequência. Mas o que foi que ele disse para todos? A gente sabe, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos foram se retirando. E o que ele diz para ela? Não tem mais jeito? Acabou para você? Fim da linha. Agora é só o inferno? Não. Ele diz para ela: vá e não peques mais. Eu estava conversando com o Rogério. Como nós somos, cada um de nós, no mundo, a gente sabe que dentre esses vícios morais inúmeros que nós temos, a gente se propõe a melhorar. E aí a gente vai, aí a gente começa. Daqui a pouco, aí
Aí vem a musiquinha da propaganda que o Fernando sempre canta para mim. Anda um pouquinho, descansa um pouquinho, 560 quilômetros. E assim a gente vai. Anda um pouquinho, descansa um pouquinho, volta um pouquinho, às vezes a gente volta também. Não em termos de progresso, mas de algo que a gente se comprometeu. Ah, não, agora eu vou fazer assim, não vou mais errar nesse ponto. Aí a gente vai errando de novo. Mas a gente vai. Né? A gente vai, porque o que o Chico disse para a gente, não dá para a gente mudar o início, mas a gente pode agora, Ivaldo, a gente pode agora modificar o nosso fim no sentido de objetivo de vida. Essa imagem que eu quero deixar aqui para vocês, eu chamei ele aqui para a gente terminar esse assunto tão delicado, né, que toca tão fundo a gente, as pessoas com as quais a gente convive, mas eu quero deixar como uma mensagem realmente de esperança, de que é possível, e de que Jesus conta conosco. Então, se estivermos melhores, poderemos trabalhar mais. E os meus amigos aqui vão trazer essa mensagem de otimismo e de esperança, com a qual eu me despeço, agradecendo a vocês. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie sempre. Bom, então aqui é pedido da Daniela, né? Nada melhor do que ela terminar essa palestra com "é preciso continuar", né? Já que nós estamos no caminho da luz. Sempre
Depois de tudo isso, né? O que falar? Que banquete que a Daniela nos proporcionou, mas aquele banquete no sentido de alimentar as nossas almas, nosso espírito de esperança e perseverar sempre, né? Que o caminho é longo, reconhecendo as nossas imperfeições e vícios, mas tenhamos forças para vencer. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, Senhor Jesus, te agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nos reconhecendo reconhecendo as nossas imperfeições, os nossos vícios, mas também as nossas virtudes. Que possamos continuar tendo a certeza que de mãos dadas contigo conseguiremos vencer nossas más tendências, nossos vícios e transformá-los todas as nossas dificuldades e imperfeições em coisas boas, em palavras, atitudes. Basta que possamos perseverar, que a tua luz possa facilitar a nossa caminhada e que possamos continuar sempre, Senhor, perseverando e na certeza de que no nosso retorno à pátria espiritual, na hora da nossa contabilidade, teremos a certeza que retornamos melhor do que quando aqui chegamos. Que a tua luz esteja conosco, Senhor, hoje e agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.